assim, essas leituras dos programas de televisão, elas são muito interessantes, porque tem a ver também com o que vocês entendem como programa de televisão, e série é um programa de televisão. Mas tem gente que às vezes só entende que é programa que não é ficcional. Ficção as pessoas às vezes colocam em outra gavetinha. Só que E acho que foi a primeira vez que eu fiz a pesquisa de forma digital, sem estar em sala de aula, né? Porque aí as pessoas perguntam, a coisa da série eu faço questão de falar mais alto, porque acho que vai ser um resultado mais evidente. Eu não gosto de incentivar o Netflix, mas falar que série pode votar, eu às vezes falo. E aí até como teste, eu vou testando pra ver a reação de vocês e entender também o que vocês entendem como programa, né? E tem muita coisa do que é o temporal. Vocês podem reparar que todas as vezes que Big Brother aparece no ranking dos mais votados, é quando é no primeiro semestre, por motivos óbvios. É quando o programa tá no ar, né? E outros programas, tipo reality show, é uma coisa que movimenta muito. Por isso que o MasterChef tá sempre aí também. E calha sempre de quando eu tô fazendo a pesquisa, tem alguma temporada em curso do MasterChef. Eu nunca tô fazendo em um momento de hiato. Uma questão de agenda também. Dependendo do momento do Brasil, vai aparecer mais jornalismo no topo ou não. Em geral, o Jornal Nacional, às vezes o Fantástico. Ou a série que acabou de estrear, ou a série que tá sendo mais falada, quando as pessoas percebem a coisa da série. Então, se você for olhar o resultado desse período, nenhuma ficção, né? Só Grey's Anatomy. E cinema, vai. Mas só Grey's Anatomy. Que é uma série também muito longeva, né? Então tem uma força muito grande. Talvez se vocês soubessem tudo que pode votar, o resultado fosse completamente diferente. Mas é muito curioso observar como alguns programas vão saindo das zonas de consideração dos alunos. Teve uma época lá no início, olha, que eu tinha muito How I Met Your Mother, eu cheguei a ter muito House of Cards, Big Bang Theory, até Two and a Half Men. Ninguém mais lembra dessas séries, mas Friends tá lá. Eu gosto muito disso, porque Friends é uma série que eu gosto muito, é a minha série de comédia preferida. Eu não gosto tanto de assistir comédia assim, mas é muito marcante de uma geração. E eu acho muito curioso porque vocês certamente não liam e escreviam, talvez engatinhassem quando Friends acabou, em 2004. Então como é que essa série ainda tem uma penetração? 2 de vocês só citaram entre os favoritos. E alguns falando, cara, sempre tem uns comentários, porque é a melhor série, porque eu vejo em qualquer ordem, eu sempre me divirto. E mesmo com todos os problemas que a gente hoje vê, de machismo, de sexismo, de homofobia, de vários problemas, não eram problemas perceptíveis pela sociedade naquela época. Era uma série que tinha um impacto e uma aceitação do público muito forte naquela época, e que aos poucos foi sendo problematizada mais recentemente. Mas ela ainda impacta. É claro que tem o fato de você ainda ter uma exibição constante em reprises da Warner todo dia. Só que mesmo a Warner já exibiu muito mais Friends, muito mais vezes ao longo do dia. E o que eu acho mais legal é porque ela é atemporal, é uma série boa, os roteiros pra época eram muito bons, a execução era legal, e era um imaginário muito forte que a gente tinha. A série começou em 94, acabou em 2004. Então eu era criança, eu tinha 13 anos quando começou Friends, não tinha televisão por assinatura já consolidada no Brasil, longe disso, então eu comecei a ver mais tardiamente. Mas eu cheguei a acompanhar na época de faculdade o final de Friends. E hoje em dia vocês se relacionam porque ele fala da geração que vocês estão vivendo, com esse momento de vida, né? Então, por mais que Friends tenha envelhecido, e os atores também tenham envelhecido, o que a gente vê ali é muito a época que os amigos são a coisa mais importante da vida. Você liga pra família, você tá começando a trabalhar, você tem um rolinho aqui ou outro, mesmo um namoro sério, você tá integrado com a amizade. Por isso que faz tanto sentido pra essa geração da idade de vocês ainda hoje. E aí eu, quando reassisto Friends, eu tô lembrando de quando eu tinha essa idade. E quando tinha a repercussão que Friends estava no auge. O meu pai, que descobriu Friends tem 4 anos, talvez isso, que assistiu tudo e ainda assiste, fica reassistindo, ele tá lembrando de quando ele tinha essa idade, que é anterior aos Friends, de quando estava sendo exibido, né? Então tem uma sintonia muito do que é relevante para o público. E por isso eu acho que é uma série que funciona tão bem pra gente entender como a televisão funciona. E aí vai passar isso. Friends acabou porque os atores e os personagens já tinham 30 anos. E aí os amigos não têm mais essa relevância toda. Então vocês, hoje em dia, que
tudo é encontrar os amigos, isso vai passar, gente. Vocês vão continuar amigos, só que vocês não vão ver mais eles sempre. Se acostumem com essa ideia e aproveitem.